tentando usar o São Paulo como marionete. Vamos comentar aí sobre isso? Tem problema aí envolvendo o Arboleda. Vamos falar aí também sobre o Rames Rodrigues, tá? Tem informação por que o Rames ficou um dia a mais em Madrid. Vamos comentar sobre isso, meu querido, e se muito mais, se é novo, se inscreve no canal, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like, dessa moralzinha de sempre, de todos os dias aí, belezinha? Tranquilão? Então vambora para as notícias do São Paulo. E ontem, rapaz, aí, o São Paulo divulgou, né, na quinta-feira aí, a sua lista, né, os seus 50 jogadores aí inscritos na Copa Libertadores da América, né? Porém, teve um porém aí, um asterisco que a gente era até pra gente comentar com vocês sobre isso aqui. Ontem acabou que a gente não comentou. Olha só. Juliano Galopo e Nahuel Ferrares optaram por mudar o número de suas camisas. O venezuelano pediu para vestir a camisa 32 ao invés da 3. Enquanto o argentino Galopo usará a camisa número 8, tá? Então temos essas mudanças aí. A 8 que era do Luan que foi emprestado aí para o time do Vitória e ficou vaga a 8, mas agora a 8 tem dono, é do Juliano Galopo, que não vem jogando, tem esse negócio, vai embora para Itália, o staff dele tá procurando clube na Itália, na Europa para ele jogar, que ele não vem jogando, perdendo espaço, né? Vai ficar com a camisa número 8 aí, tá bom? Interessante. Foi muito estranho, né? Foi o Ferrares mudar da 3, que é o número tradicional dele aí, tradicional de zagueiro também, né, cara? Camisa 3, e mudar para 32, bem aleatório. Isso aí, bem aleatório mesmo. Inclusive, né, o Giovanni Chacon, lá da Jovem Pan, ele comentou sobre isso, né? Assim, ele pediu para mudar do nada e mudaram, né? Ficaram até surpresos lá que ele pediu para mudar a 3 para 32 e só pediu e mudaram. Ninguém entendeu, não. Foi basicamente assim, não tem muita explicação. Aí não é até estranho, né? Porque a 3 é o número aí, né? Diz aqui que é tradicional de zagueiro. Carpini chamou mais 4 atletas da base para encorpar o treino e serem observados nesta quinta-feira, tá? Ontem. O volante Guilherme Paes, de 18 anos, o atacante Maranhão, de 20, o ponta Caio Mateus, de 20 e o meia atacante Luiz Henrique Roque, de 20 anos. Os meninos trabalharam com os profissionais e foram bastante elogiados na última semana. Os outros 3 meninos que também receberam oportunidades, em breve deverão ter chance de mostrar um pouco mais. Carpini vem sendo muito questionado por não usar a base. Se vai ganhar oportunidade aí, né, chance de mostrar mais, não sei, porque o senhor Thiago Carpini não gosta muito de usar a base, não. Já comentamos isso aqui 1 milhão de vezes com vocês, né, sobre a minutagem aí de jogadores da base que o Carpini vem dando ou não vem dando, melhor dizendo aí, para os jovens da base, até mesmo aqueles que vêm se destacando com potencial, que é o caso do William Gomes. O Dorival ficou apaixonado do William Gomes no ano passado, deu várias oportunidades para ele no ano passado, acabou que esse ano jogou 4 minutos apenas contra o Água Santa. Teve 2 da base que o Dorival gostou muito ano passado, foi o William Gomes, a gente viu, né, ele jogou até bastante aí, e o outro foi o Felipe Negruti, que acabou não jogando, né, porque não dava para inscrever ele no Brasileirão. Com certeza, se ele tivesse inscrito no Brasileirão, ele ganharia ali alguns minutos naquela reta final do Brasileiro, né, cara? E o Felipe Negruti esse ano nem sequer entrou em campo aí, né? Enfim, confesso pra vocês que com o Carpini não tenho muitas expectativas aí que mais garotos da base vão ganhar a oportunidade. Até porque, né, cara? Agora é Brasileiro, próximo jogo de Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão, que é o período ali de pré-temporada, e é uma pré-temporada, tá? O Paulistão é um título importante, legal, rivalidade, mas tem que ser tratado com pré-temporada, né? E o Carpini não usou nem o Galopo, não usou nem o Rames Rodrigues, quem dirá jogador da base, né, cara? Te contar um negócio aí, tá bom? Ia dar oportunidade, tá? Vai tirar o Lucas do time, o Caleb do time, igual alguns falam. Vai tirar quem do time? Tem que tirar ninguém, mas dá oportunidade pros moleques jogar, só isso. Dá minutagem pra ele, não é pôr ele de titular, vai lá e resolve, né? Você dá oportunidade aí para os garotos, tá? E, rapaz, olha só isso aqui, informação aí do blog do São Paulo, olha só. Mal-estar. Acordo do São Paulo após ofensas e brigas ainda gera conflito. O recente acordo firmado entre São Paulo e o Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD de São Paulo, após o último choque rei, gerou um desconforto entre os membros do tribunal. Este acordo, na prática, evitou possíveis suspensões aos jogadores envolvidos no incidente. Durante a reta final do Campeonato Paulista,
já que o São Paulo topou pagar aí R$205 mil de multa para evitar o julgamento. A negociação do acordo entre São Paulo e TJD causou mal-estar interno entre procuradores e auditores. O incômodo decorre do fato de o procurador-geral Wilson Marchetti Júnior ter conversado diretamente com o clube antes mesmo da formalização da denúncia. Além disso, o acordo em relação ao Carlos Belmonte foi visto como irregular. Então tá aí bastidores aí que o blog do São Paulo traz, né? Que esse acordo aí não pegou bem aí, né, cara, para os procuradores auditores aí, né, do TJD, né, cara. Enfim, não tinha que ter gostado, irmão, era na hora de fazer o acordo, depois que faz já era, né? Depois que faz o acordo aí já era, não tem que gostar antes, né? Depois que faz aí, irmão, aí já era, tá? A gente comentou com vocês aqui sobre o leilão, né, cara, que o São Paulo tava fazendo aí das letras, né, lá do Morumbi, que agora é Morumbi, né, São Paulo Futebol Clube. São Paulo ia aí fazer um leilão com essas letras. Olha só, São Paulo arrecada bom valor com o leilão beneficente das letras do Morumbi, tá? Informação aí do blog do São Paulo. Olha só que legal. O Fundo Social do São Paulo recebeu no início do mês uma doação de R$747 mil do São Paulo Futebol Clube. Os recursos são provenientes do leilão das letras que formam o nome do clube na fachada do estádio Cícero Pompeu de Toledo, realizado aí pela agremiação, tá, rapaz? Então tá aí, essa grana aí foi para o Fundo Social do São Paulo, tá? O São Paulo, lembrando que o São Paulo não vendeu, né? Foi um leilão, irmão, foi um leilão aí, né, cara? Quem dá mais, e acabou que o São Paulo conseguiu aí arrecadar R$747 mil com as letras lá, né? São Paulo Futebol Clube. Os recursos arrecadados com a iniciativa e doados pelo clube sendo destinados ao projeto do Fundo Social do São Paulo, que promove captação e geração de emprego, a renda à população, rapaz. Então tá aí, toda essa grana desses 747 mil vai para projetos do Fundo Social do São Paulo, né? Que gera muito emprego aí para a população, importante, bacana e bom dinheiro que o São Paulo arrecadou aí, tá? Agora vamos avançando aí. Isso aqui é preocupante e meio bizarro, né, cara? Tudo nesse time do São Paulo atual hoje de 2024 é meio bizarro, né? Olha só isso aqui, rapaziada. Na atual temporada, o São Paulo tem um melhor aproveitamento como visitante do que dentro do Morumbi. O São Paulo de Carpini possui um aproveitamento de 61% em jogos fora de casa. Enquanto isso, dentro dos seus domínios, este número sofre uma queda para 57%. O São Paulo está a 4 jogos sem vencer dentro de casa. Seu maior período de seca no Morumbi desde 2021, né? Essa estatística aqui de 4 jogos sem vencer em casa, a gente comentou com vocês já sobre isso aí, né? Mas isso aqui eu nem tinha noção dessa estatística aqui não, tá, cara? Que São Paulo fora de casa tem 60% de aproveitamento e em casa 57%, né? Bem, ano passado era o time do home office, né? Só jogava em casa, só ganhava em casa. Aí, beleza que agora é estadual, os adversários são bem mais fracos do que a gente vai enfrentar aí na Libertadores, no Brasileirão, na Copa do Brasil, mas tá aí, mais uma bizarrice desse time aí do Carpini. O time vai, pelo menos, né, em estatística e aproveitamento, é melhor fora do que em casa. E Brasileirão, irmão, tem que fazer uma boa campanha esse ano, e para fazer uma boa campanha, você tem que melhorar o seu desempenho fora de casa. O São Paulo, no ano passado, teve uma das melhores campanhas do Brasileirão jogando em casa. E o time ficou lá em 11º, né, 10º, alguma coisa assim, porque foi muito mal fora de casa, cara. Né? Então não adianta você ir bem em casa e muito mal fora, que não compensa não. Tem que ter um equilíbrio aí, apesar, né, que na minha opinião, como, né, a gente já comentou isso aqui desde o ano passado, tá? O São Paulo ano passado fez jogos muito bons, né, ou bons, tá? Fora de casa aí. Né, e que as pessoas falam, pô, é que o Dorival não ganhava fora de casa. Meu querido, Dorival é técnico, tá? Dorival não faz gol, não defende, não cobra pênalti, não faz isso aí não, tá? E tem vários jogos que o São Paulo jogou bem no passado fora de casa. Contra o Flamengo, naquela estreia do Ramos Rodrigues, que o
Flamengo jogou em casa no Maracanã e o São Paulo foi com os reservas aí. Com os reservas, o São Paulo tava ganhando de 1-0, o Rames Rodrigues deu uma bola pro Rato na cara do gol, o Rato perdeu o gol, aí depois o Michel hoje foi lá e fez um pênalti que nem foi pênalti, daí o Flamengo empatou no finalzinho. Teve o jogo contra o Galo, o São Paulo jogou muito bem, bem melhor que o Atlético Mineiro lá foi na reta final do Brasileirão, esse jogo aí. E tava 0-0, o Luciano perdeu um gol cara a cara na pequena área. Cara, olha, teve um monte de jogo que o São Paulo jogou bem. O jogo contra o Cruzeiro e com o Nestor perdeu o gol sem goleiro, cara, olha, dá pra fazer aqui um vídeo só disso, né? Porque o time fez jogos bons fora de casa, mas não adianta fazer só bom jogo, tem que ganhar, né? Tem que ganhar aí. Bom, vamos avançando agora, rapaz, vamos comentar aqui uma curiosidade interessante, né? Sobre o Pablo Maia, olha só, informação do UOL. Pablo Maia viu o sonho de conhecer o Casemiro quase ruir quando uma lesão fez o experiente volante ser cortado da seleção brasileira, mas conseguiu realizá-lo ainda que rapidamente em uma visita do jogador ao Hotel do Brasil em Londres, tá? Pablo Maia conheceu o Casemiro muito rapidamente no refeitório do hotel, onde a seleção se hospedou na cidade inglesa. Pablo Maia tem Casemiro como ídolo máximo e ainda não conheceu o jogador. O jovem utiliza o Casemiro como exemplo de jogador desde as categorias de base. Ambos foram revelados pelo tricolor paulista. O volante tinha a expectativa de treinar ao lado do ídolo na seleção brasileira, mas o corte de Casemiro por lesão impossibilitou. Então tá aí, o próprio Pablo Maia, cara, assim, não foi porque ele foi pra seleção agora, né, e o Casemiro também foi convocado, mas acabou que ele foi cortado aí por lesão. E não é só porque ele encontrou o Casemiro lá no hotel, não é só por causa disso. Antes mesmo dele ser convocado, já tinha entrevistas aí já do Pablo Maia falando que o ídolo dele era o Casemiro, né, cara? O Casemiro aí que é da base do São Paulo, pô, o cara virou um absurdo de jogador. Tá embaixo agora no Manchester United, né, não tá fazendo uma temporada muito boa lá, muita lesão, mas ele virou um jogador assim completamente absurdo e é referência, né, cara, e ídolo aí do Pablo Maia. O Pablo Maia conheceu ele no hotel lá em Londres, na Inglaterra, tá, cara? Lá na Inglaterra aí, bacana, bem legal aí, fico bem feliz aí com isso. Quem sabe o Pablo Maia pode jogar com o Casemiro aí um dia, né? Quem sabe? Quem sabe? Bom, vamos avançando aí, rapaziada, e vamos comentar aí sobre o nosso querido Rames Rodrigues, rapaz. Antes a gente vir aqui para informação, né? O contexto todo mundo já sabe, né? Quinta-feira, o Pablo Maia, o Rafael e o Ferrez se reapresentaram aí no CT da Barra Funda após o fim da data FIFA. Porém, o Rames não se reapresentou ontem, tá? Não se reapresentou ontem. Aí o que acontece? Muita gente ficou se perguntando, o Brasil jogou com a Espanha, né? O Rafael e o Pablo Maia estavam no Santiago Bernabéu jogando contra a Espanha. Aí, não entraram, né? Mas estavam lá, evidentemente, no Santiago Bernabéu e Madrid. E o Rames também estava em Madrid, porque a seleção da Colômbia jogou contra a Romênia no estádio do Atlético de Madrid. Então eles estavam na mesma cidade ali. E por que o Pablo Maia e o Rafael já voltou ontem e o Rames não? Ficou isso aí no ar e meio estranho, né? Aí o Filipe Ruiz traz a seguinte informação, Rames Rodrigues ficou um dia a mais em Madrid para resolver questões burocráticas, documentos dele e da sua família. Neste período, ele fez a recuperação física justamente com o staff pessoal. O colombiano se reapresenta amanhã, no caso hoje, sexta-feira, ao São Paulo, focando na estreia da Copa Libertadores da América, tá? Então, essa é a explicação, tá? De que ele ficou um dia a mais porque estava resolvendo problemas burocráticos de documentação dele e da família dele, né? Pra quem não lembra, né? O Rames Rodrigues morou em Madrid quando ele era jogador do Real Madrid, logo após a Copa do Mundo, né, cara? Que ele jogou um absurdo na Copa, logo depois ele foi para o Real Madrid, onde ele morou um tempo lá. Olha só, rapaziada, outro bastidor aqui interessante que o Filipe Ruiz traz. A visão de uma pessoa próxima ao Rames é de que ele foi bem nos amistosos e pode ser importante ao São Paulo na competição continental, que começa na próxima quinta-feira para o time de Thiago Carpini. A ver a cena dos próximos capítulos, tá? Então, tá aí a informação do Filipe Ruiz, grande Filipe Ruiz, né, cara? Sabe tudo aí de São Paulo, ele que cobre o São Paulo no Globoesporte.com, traz esse barra aí, tá? Que segundo pessoas próximas ao Rames aí, né, cara, ele vai ser importante aí pro São Paulo na competição continental, na Copa Libertadores. Mas para ser importante, tem que jogar, né? Tem que jogar aí. Né, senhor Thiago Carpini? Botar o homem para jogar aí. Tem que jogar, tem que dar mais minutos para ele.
aí, tá bom? Então tá aí, rapaziada. Tipo assim, eu não acho que é uma... Não vou dizer que é uma polêmica, porque não é uma polêmica essa situação do Rames aí, né? Mas é uma curiosidade aí, né? Essa questão aí dele ser importante pro São Paulo na Libertadores. E uma informação pertinente aí, porque que ele ficou um dia a mais em Madrid, né? E ontem também, tava acompanhando o programa do UOL, né? O Arnaldo Ribeiro falou também que já tava acordado aí entre São Paulo e Rames Rodrigues, que ele se representaria na sexta-feira, no caso hoje, né? Então hoje ele tá de volta aí para o São Paulo, né? E vai ficar aí treinando até o próximo jogo, que é quinta-feira contra o Tajeres. Vamos ver, né? Qual vai ser a minutagem do Rames daqui pra frente, já que ele foi pra seleção e jogou bem aí de novo, tá bom? Vamos avançando agora e vamos comentar sobre o nosso outro queridíssimo Robert Arboleda, que rapaz, é problema, é só BO envolvendo o Arboleda, um negócio assim maluco. Informação aí do Rafael Emiliano. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias do zagueiro Robert Arboleda em razão de dívidas de IPVA. Com multas e correções, o valor atual é de pouco mais de 68 mil reais. No rastreio judicial das contas bancárias do atleta, o tribunal encontrou pouco mais de 4.800 reais. Valor que já foi penhorado para quitar a dívida, mas insuficiente para cobrir o montante que o jogador deve. O Arboleda não efetuou o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos, o IPVA, dos últimos anos. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo acionou a Justiça para receber os valores de impostos. Um oficial de justiça chegou aí no CT da Barra Funda, em maio de 2022, para notificá-lo judicialmente sobre o processo envolvendo dívidas de IPVA. Desde então, o Arboleda não se manifestou judicialmente e não conseguiu, né, constituir advogado para esse processo. Então tá aí a informação do Rafael Emiliano, rapaz. Mais um BO aí pro Arboleda, né? Conta bancária dele aí bloqueada, né, cara? Teve rastreio aí judicial aí, né, cara? Nas contas dele encontraram só 4.800 reais, né? E ele deve aí mais de 68 aí de IPVA. Rapaz do céu, né? Teve até oficial de justiça indo lá no São Paulo, lá no CT do São Paulo da Barra Funda, em 2022, para informar ele, né? Para conversar com ele sobre isso aí, mano. Mas ele, ó... tratou como tanto faz, como tanto fez, até hoje ele não resolveu esse BO aí, não. É bizarro como a Arboleda toda hora tá envolvido em polêmica, né, cara? É visto embalada, na pandemia aconteceu a mesma coisa, né, cara? Ele pulando de sacada quando tava machucado, vocês lembram disso? Faz até um tempinho isso aí já. Agora esse negócio aí envolvendo dívidas de PVA, empresário processando ele, meu irmão, o Arboleda ele vive a vida, cara, assim, de uma forma é bizarra, ele é malucão, né? Ele é maluquinho das ideias, cara, o Arboleda, meu Deus do céu. Mas pelo menos ele se garante dentro de campo, que é muito importante, o mais importante, né? Aí falando em relação ao São Paulo, pelo menos ele se garante dentro de campo, tá? Vamos avançando agora e vamos comentar sobre o atacante Maceió, que como todo mundo sabe, jogador da Portuguesa, jovem promessa aí, talento da Portuguesa. São Paulo vinha conversando aí com a Portuguesa para fazer um intercâmbio, né? Ia vir aí o Maceió, São Paulo tava de olho ali no lateral Thales também, e alguns jogadores do São Paulo, principalmente da base, iam para a Lusa para ganhar mais experiência, mais rodagem, tá? E a gente até comentou sobre isso, que as negociações foram paralisadas, congeladas aí, porque a Portuguesa, né, cara, tá entrando em leilão aí, basicamente, né, para poder vender o Maceió, tá? E o que acontece? O Rafael Emiliano traz uma informação aqui importante, ó. A Portuguesa abriu leilão pelo atacante Maceió. Isso irritou muito o São Paulo, que se sentiu usado pela Lusa, tá? Então, o São Paulo aí ficou muito irritado, né, cara, com essa postura da Lusa de leilão, e o São Paulo se sentiu usado aí pela Portuguesa, né, cara? Evidentemente se sentindo usado de valorizar o jogador, porque quando você vincula o nome de um jogador ao São Paulo, irmão, todas as páginas, os portais vão começar a falar do cara aí. Quem nunca ouviu falar no jogador começa a ouvir falar dele, como foi o meu caso, por exemplo, eu não conhecia o Maceió, comecei aí, né, a conhecer o jogador aí só depois que o nome dele foi vinculado ao São Paulo. Então, irmão, quando você vincula um jogador no nome do São Paulo, ele valoriza, ele expande, os outros clubes vê, todo mundo vê, né? Então você pode se sentir usado nesse aspecto aí pela Portuguesa. Valorizou o jogador, estava perto ali de uma negociação e foi lá a Lusa e começou a fazer leilão pela venda, no caso, aí do Maceió. Isso deixou o São Paulo bastante
irritado, né, que se sentiu aí usado pela Lusa. Meu querido, complicado, complicado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto e saudações tricolores.